Inclusive ontem, Janaína, durante as manifestações de 7 de setembro, a oposição reforçou aquela ampla discussão em relação à anistia, envolvendo os atos do 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e com várias críticas ao Supremo Tribunal Federal, né? O que você nos conta de forma resumida em relação a esse ato de ontem em vários estados da federação? Exatamente, Bruno. O discurso nas capitais, onde aconteceram aí as manifestações da oposição, foram praticamente no mesmo tom, né? Ali, defendendo o projeto de lei da anistia, fazendo críticas especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, ao governo Lula, mas especialmente com relação ao projeto de lei da anistia, que está sendo amplamente debatido no Congresso Nacional, né? Hoje mesmo a gente tem várias reuniões ali com lideranças no Congresso para discutir esse assunto. Agora, destaque mesmo também, a gente pode colocar o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aí na Avenida Paulista ontem, né? Ele chamou o Alexandre de Moraes, ele disse que ninguém mais aguenta a tirania de um ministro como Alexandre de Moraes. Ele deu essa declaração exatamente no momento em que os manifestantes estavam gritando "Fora Moraes", que foi um mote ali durante as manifestações em todas as cidades, e aí ele respondeu dessa forma. Ele disse também o seguinte: defendeu a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2026, embora ele esteja já se colocando ali como principal candidato da direita, mas ele voltou a reforçar que Jair Bolsonaro continua sendo candidato. Ele disse o seguinte, que nós temos que viver num país onde as divergências sejam resolvidas nas urnas. Palavras do Tarcísio: deixem o Bolsonaro ir para a urna. Qual é o problema? Ele é o nosso candidato. Ele também falou sobre o julgamento. Ele disse que tentam criar uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe juntamente com o 8 de janeiro. Ele disse que os advogados das defesas não conseguiram fazer ali as suas defesas amplamente no julgamento. Ele disse que o julgamento não é justo, que não é possível condenar uma pessoa sem nenhuma prova. Nas palavras dele ali, se a gente está aqui hoje defendendo a anistia, essa anistia tem que ser ampla, né? Ou seja, ampla e restrita, como os aliados de Jair Bolsonaro têm defendido, ou seja, incluiria ali Jair Bolsonaro e todos os réus que estão sendo acusados por crimes graves de tentativa de golpe de Estado. Agora, Bruno, quem se pronunciou logo depois desses discursos da oposição foi o ministro Gilmar Mendes. Se pronunciou publicamente, foi o único ministro da Suprema Corte que se pronunciou publicamente com relação a essas acusações. Só lembrando que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o discurso dela também foi bem forte, foi um destaque, não só o discurso dela presencialmente ali na Paulista, mas também em áudio que ela enviou para as manifestações, né? Todas as manifestações acabaram colocando no ar um áudio da ex-primeira-dama, dizendo que o julgamento é injusto, que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro se trata de uma vingança, que ele está sendo responsável, ele está sendo vítima de uma perseguição política, enfim. O ministro Gilmar Mendes, só para a gente saber o que ele disse, o ministro disse que o dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. O ministro disse que não há no Brasil ditadura da toga, nem tampouco ministros agindo como tiranos, né? Se referindo exatamente às palavras do governador de São Paulo. O ministro disse que o STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Bruno, então destaques aí do que foi o dia de ontem, o dia 7 de setembro, e agora uma semana decisiva a partir de amanhã no julgamento no STF. É com você, Bruno e Márcio. Repercussão imediata, Janaína. Muito obrigado pelas informações. Seguimos de olho. Vamos às repercussões. Henrique Kriegner nos faz companhia nesta segunda-feira aqui em tempo real na Jovem Pan. Henrique, a gente viu ontem as ruas cheias, na verdade, em vários estados. Rio de Janeiro, também em São Paulo, em Florianópolis, o que de fato chama a atenção, e é claro que não tem como ignorar essas manifestações. E quando a gente vê um recorte como esse do ministro Gilmar Mendes, é sempre assim, um dos mais antigos, que fica com ele essa responsabilidade de ter qualquer tipo de manifestação ou de resposta. Esse tipo de manifestação, esse recado enviado através das ruas ontem, incomodou o Supremo, incomodou os representantes do governo. De que forma analisar esse efeito do ato
que foi realizado ontem em diversos estados em favor da anistia e também uma cobrança em relação ao julgamento que está em andamento no STF, Henrique. Incomodou muito, viu, Bruno? Boa tarde a você, a Márcia e todos que nos acompanham agora em tempo real aqui na Jovem Pan. Incomodou sim, tanto é que provocou essas manifestações, né? E eu falo sempre isso aqui, quando nós temos essa oportunidade aqui na Jovem Pan, de que o Brasil tem uma Suprema Corte bastante inédita aí no mundo, porque sempre nós temos manifestações, posicionamentos, coisas, até participação em eventos de membros da Suprema Corte, coisa que você não vê em outros países do mundo, especialmente nos países mais desenvolvidos e estáveis politicamente falando, né? Mas para responder sua pergunta, Bruno, ontem foi um grito da sociedade. Claro que não é a totalidade da sociedade, mas nós tivemos milhares de pessoas indo às ruas em mais de 100 cidades, em todas as regiões do Brasil. Então você tem ali uma demanda expressiva por uma parcela expressiva da sociedade pelo projeto da anistia, por mais liberdade no Brasil e pelas pautas que são sempre levantadas aí ao redor do 7 de setembro. Então, essa pressão chegou ao STF e chegou também ao governo federal, que já está tomando aí as suas medidas para tentar barrar a pauta aí da anistia lá dentro ali do Congresso. Mas a manifestação do ministro Gilmar, Bruno, ela é um pouco preocupante, porque ela traz uma questão histórica. Ela fala de tentativas de golpes, que o povo brasileiro não aguenta mais, e aí mais uma vez levanta a pergunta: será que os réus aí do 8 de janeiro, eles vão ser julgados com base nas provas, entre aspas, naquilo que foi encontrado, nas peças que foram encontradas ao longo dessa investigação e da denúncia da PGR, ou eles estão sendo julgados com outras motivações políticas, históricas e sociais e até mesmo ideológicas? Esse é o maior problema, porque independente do resultado, o que o povo brasileiro quer é saber se a justiça vai ser feita. Se a justiça for feita, goste um ou não goste outro, isso aí você vai ter um pouco mais de paz no país. Agora, num cenário em que as decisões são tão questionáveis, os processos eles são tão duvidosos e a lisura do processo realmente ali não se encontra, então a gente realmente não tem um cenário muito positivo para sair desse julgamento essa semana, Bruno.